Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção da atividade 3, Estimando raiz quadrada, do livro Currículo em Ação, 8º ano, Situação de Aprendizagem 1, página 134. E também a correção das atividades 1, 2, 3, 4 e 5 do livro Aprender Sempre, 8º ano, sequência de atividades 3, aulas 3 e 4, conhecendo as propriedades da potenciação, páginas 90, 91 e 92. Atividade 3. Estimando raiz quadrada. Atividade 3.1. Você já escreveu os 10 primeiros números quadrados perfeitos diferentes de zero anteriormente. Agora, extraia a raiz quadrada de cada um deles. Após a extração dessas raízes, compare os resultados obtidos. Registre sua conclusão. Então, eu tenho a raiz quadrada de 1, que é 1. Depois eu tenho a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. A raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Raiz quadrada de 81, que é igual a 9. E raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Por que são esses os resultados de cada uma dessas raízes quadradas perfeitas? A radiciação, no caso a raiz, ela é a operação oposta à potenciação. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 porque 1 vezes o 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2 porque 2 vezes o 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes o 3 é igual a 9. E assim, isso acontece com todos os demais números aqui. Por isso, nós chamamos esses de os 10 quadrados perfeitos. Atividade 3.2. Você já escreveu e extraiu a raiz quadrada dos 10 primeiros números quadrados perfeitos, diferentes de zero. No entanto, nem todo número é um quadrado perfeito. Exemplo, 6 não é um quadrado perfeito e, dessa forma, não tem raiz quadrada exata. Mas é possível estimar o valor da sua raiz quadrada. Sabe-se que 6 está entre os quadrados perfeitos 4 e 9. Isto é, 4 é menor que 6, que é menor que 9. Extraindo as raízes quadradas dos três números, as desigualdades se mantêm e temos, portanto, raiz quadrada de 4 menor do que a raiz quadrada de 6, que é menor do que a raiz quadrada de 9. Visto que raiz quadrada de 4 é igual a 2 e raiz quadrada de 9 é 3, podemos escrever então que 2 é menor do que raiz quadrada de 6, que é menor do que 3. E afirmar que raiz quadrada de 6 está entre 2 e 3. Para estimar o valor de raiz quadrada de 6, com uma casa decimal, podemos fazer 2,1 elevado ao quadrado, que é igual a 4,41. 2,2 elevado ao quadrado, que é igual a 4,84. 2,3 elevado ao quadrado, que é igual a 5,29, 2,4 elevado ao quadrado, que é igual a 5,76 e 2,5 elevado ao quadrado, que é igual a 6,25. Sendo assim, podemos concluir que raiz quadrada de 6 está entre 2,4 e 2,5. Atividade 3.3. Seguindo esse raciocínio, estime, com uma casa decimal, o valor das raízes quadradas dos números a seguir. A. Raiz quadrada de 28. Eu sei que a raiz quadrada de 28 ela estará entre as raízes quadradas de 25 e de 36, porque a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu posso afirmar que o resultado da raiz quadrada de 28 estará entre 5 e 6. Sabendo disso, então, preciso começar a calcular os quadrados. 5,1 ao quadrado. Isso aqui será igual a 26,01. Tem que chegar num número próximo de 28. 5,2 ao quadrado é igual a 27,04. 5,3 ao quadrado é igual a 28,09.
Então a resposta para essa A será um número entre 5,2 e 5,3. B. Raiz quadrada de 63. Os quadrados perfeitos que são próximos a esse são raiz quadrada de 49 e raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Então eu posso ver que a raiz quadrada de 63 estará entre os números 7 e 8. Por se tratar de uma raiz quadrada de 63, possivelmente é um número bem próximo de 8. Então podemos começar a estimar por 7,9. 7,9 ao quadrado é igual a 62,41. O próximo número que eu posso estimar aqui é o 8 ao quadrado, que eu já sei que será igual a 64. Então a minha resposta será um número entre 7,9 e 8. C. Raiz quadrada de 45. Os quadrados perfeitos próximos da raiz quadrada de 45 é a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu sei que a raiz quadrada de 45 será um número que estará entre 6 e 7. Então eu começo a procurar por 6,5 elevado ao quadrado. 6,5 elevado ao quadrado é igual a 42,25. Vamos tentar então 6,6. 6,6 elevado ao quadrado é igual a 43,56. 6,7 ao quadrado. Isso será igual a 44,89. 6,8 ao quadrado. Isso será igual a 46,24. Então eu posso responder que será um número entre 6,7 e 6,8. D. Raiz quadrada de 5. Os quadrados perfeitos próximos da raiz quadrada de 5 que eu tenho é a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então eu posso afirmar que a raiz quadrada de 5 é um número que está entre 2 e 3. Como estou falando de uma raiz quadrada de 5 e eu tenho um quadrado perfeito próximo a ele, que é o 4, esse número será muito próximo do 2. Então podemos começar a estimar por 2,1. 2,1 ao quadrado é igual a 4,41. 2,2 ao quadrado é igual a 4,84. Vamos para o próximo. 2,3 ao quadrado é igual a 5,29. Então a minha resposta aqui será um número entre 2,2 e 2,3. E. Raiz quadrada de 20. Os quadrados perfeitos próximo à raiz de 20 que eu tenho é a raiz de 16 e a raiz de 25. A raiz de 16 é igual a 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Então eu posso afirmar que a raiz quadrada de 20 estará entre o número 4 e 5. Como raiz de 20 está praticamente na metade do caminho entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25, eu vou começar a fazer minha estimativa com 4,4 ao quadrado. Isso será igual a 19,36. 4,5 ao quadrado é igual a 20,25. Então a minha resposta será um número entre 4,4 e 4,5. Terminada a correção da atividade 3 do currículo em ação, iremos fazer a correção das atividades 1, 2, 3, 4 e 5 das aulas 3 e 4, conhecendo as propriedades da potenciação, do livro Aprender Sempre, 8º ano. A atividade 1, complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre a propriedade da potenciação, ela foi feita durante a aula do Centro de Mídias. Então agora eu estou apenas passando todas as respostas de cada uma das lacunas aqui dessa atividade 1. Dito isso, vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Utilize as propriedades da potenciação e calcule as potências a seguir. A. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 5. Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. 2 mais 5. Isso aqui será igual a 2 mais 5, 7. 2 elevado a 7 é igual a 128. B. 3 elevado a 3, que está elevado a 2. Conservo a minha base e multiplico os meus expoentes. Terei 3 vezes o 2. Isso será igual, conservo a base e faço a multiplicação. 3 vezes o 2, 6. 3 elevado a 6 é igual a 729. C. 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso aqui será igual, resolvo o que está dentro do parêntese. 4 vezes o 3, 12. 12 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 144.
D, 3 quartos elevado a 4. Isso será igual a 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Multiplico toda a parte de cima e depois eu multiplico toda a parte de baixo. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 3, 27. 27 vezes o 3, 81. 4 vezes 4, 16. 16 vezes o 4, 64. 64 vezes o 4, 256. E 32 elevado a 1 quinto. Para resolver essa potência com expoente fracionário, eu preciso colocar ele dentro de uma raiz. O 32 vem dentro da minha raiz. O número que está na parte de baixo da minha fração vem no índice da minha raiz. E o número que está na parte de cima da fração vem na parte de dentro dessa minha raiz. Porém, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ele não precisa aparecer aqui na parte de cima do 32. Fico então com a raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 é igual a 2, porque se eu fizer 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, eu chegarei no valor de 32. F, 1033 elevado a 0. Todo número elevado a 0, com exceção do próprio zero, é igual a 1. G, 1 elevado a 1 terço. Preciso converter essa potência em uma raiz. O 1 vem aqui dentro, o 3 que está na parte de baixo da minha fração vem no meu índice, e o 1 vem elevado ao número que está aqui. Porém, como está elevado apenas a 1, ele não precisa aparecer. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. H, 20 elevado a 15 dividido por 20 elevado a 13. Quando eu tenho uma divisão com potências de mesma base, eu conservo a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Então, eu vou ter 20 elevado a 15 menos o 13. Isso será igual a 20 e o expoente que vem aqui em cima será o resultado dessa conta. 15 menos 13 é igual a 2. 20 ao quadrado é igual a 400. E A elevado a 12 vezes A elevado a 5. Multiplicação com potências de mesma base. Conservo a minha base e somo os meus expoentes. 12 mais 5. Isso aqui será igual a A elevado ao resultado da soma dos expoentes aqui. 12 mais 5 é igual a 17. Resultado final, A elevado a 17. J, 5 elevado a menos 4. Para eu resolver qualquer potência com expoente negativo, como é esse caso, eu preciso fazer o inverso dessa potência. O inverso dessa potência, eu imagino que eu tenho o número 1 embaixo desse 5. E eu coloco esse 1 na parte de cima dele. E o 5 que estava na parte de cima do 1 vem na parte de baixo. Então, eu acabei de fazer o inverso desse número. Quando eu faço o inverso, automaticamente o número que era negativo no expoente passa a ser positivo. Então, agora eu tenho 1 quinto elevado a 4. Isso aqui será igual a 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Esse é o resultado final da J. 3. Calcule o valor da expressão numérica a seguir, utilizando propriedades da potenciação. Então, eu tenho a expressão 5 elevado a 7 vezes 5 vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a menos 5, vezes 5/37 elevado a 0, vezes 1 elevado a 33. Tudo isso dividido por 1 quinto elevado a menos 4, vezes 81 elevado a 1 quarto, vezes 3 quintos dividido por 3 quartos. Resolvendo, então, eu tenho 5 elevado a 7 vezes, posso separar isso daqui. Eu posso escrever 5 vezes 3 ao quadrado como 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É a mesma coisa. Os dois números estavam sendo elevados ao quadrado. Posso escrever separadamente cada um. Vezes 5 elevado a menos 5 vezes 5/37 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, vezes 1 elevado a 33 é igual a 1. Eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 33 vezes. Se eu multiplicar todas as vezes que esse 1 for ser multiplicado, o resultado sempre será 1. Agora vamos resolver a parte de baixo. Eu tenho 1 quinto elevado a menos 4. Eu tenho uma potência com expoente negativo. Então, eu preciso fazer o inverso desse 1 quinto. O inverso desse 1 quinto vai ser o quê? O 5 estar em cima e o 1 embaixo. Só que esse 1, estando embaixo,
ele não precisa aparecer, fico apenas com 5. Automaticamente, esse menos 4, ele vira mais 4. Então, eu posso falar que 1/5 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 5 elevado a 4, vezes 81 elevado a 1/4. Nesse caso, eu preciso fazer uma raiz. O número que está na parte de baixo da minha fração vem aqui no meu índice. Esse 81, ele vem na parte de dentro. E o 1 eu elevaria aqui dentro, mas só que eu não preciso, então deixo do jeito que está. Vezes. Como eu tenho uma divisão de bases iguais, eu conservo a minha base e vou subtrair os meus expoentes. No caso, 5 menos o 4. Então, ó, já consegui resolver várias coisinhas aqui. Vamos continuar, então, resolvendo até chegar no resultado final. Para facilitar a minha vida, eu posso juntar todos os 5 de um lado e o que não for 5 do outro. Então, ó, eu fico com 5 elevado a 7 vezes 5 elevado ao quadrado vezes esse 5 elevado a menos 5 eu passo para o outro lado. Não vai interferir no resultado final. 5 elevado a menos 5 vezes 3 ao quadrado. 1 vezes o 1 é o próprio 1. 1 multiplicado por tudo isso vai desaparecer. Então, posso deixar ele sem. Vamos para a parte de baixo. Por enquanto, eu copio apenas o 5 elevado a 4. Raiz quarta de 81. Vamos resolver aqui no cantinho. Raiz quarta de 81, eu vou começar a dividir esse 81 por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Se eu tenho uma raiz quarta, significa que eu preciso fazer grupos de 4. Ou seja, juntar esses 3 4 que estão aqui, que vai ser igual a 3 elevado a 4. Então, eu posso falar que a raiz quarta de 81, ela poderá ser chamada de raiz quarta de 3 quartos. Quando eu tenho um 4 dentro e um 4 fora da raiz, eu corto isso. Quando eu corto isso, me resta apenas o número que está aqui dentro da raiz. Então, o resultado final para a raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, eu já posso substituir aqui por 3 vezes 3 elevado a 5 menos o 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, aqui eu posso falar que eu tenho 3 elevado a 1. Porém, esse 1 não precisa aparecer aqui. Então, posso deixar ele sem. Continuando essa conta aqui na parte de baixo. Tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, nesse caso que eu tenho esses 3 5 aqui, eu vou conservar a base, que no caso é 5, e vou somar esses expoentes. 7 mais 2 é igual a 9. 9 mais menos 5 é igual a 4, vezes 3 ao quadrado. Na parte de baixo, eu tenho o 5 elevado a 4, vezes, tem uma multiplicação de dois números aqui, de mesma base. Se eu não tenho nada elevado aqui em cima, eu tenho o número 1. Então, conservo a minha base e somo os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, percebam uma coisa. Tenho números iguais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso daqui também é uma divisão. Então, quando eu faço 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 4, eu estou realizando a seguinte conta. Conservo a base e subtraio os meus expoentes, vezes, assim como isso daqui. Conservo a minha base e subtraio os meus expoentes, porque eu também estou dividindo 3 ao quadrado por 3 ao quadrado. Resolvendo isso, conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. 4 menos 4 é igual a 0, vezes, conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. 2 menos 2, 0. Todo número elevado a 0 é 1, vezes, todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado final dessa atividade 3 é 1. O valor encontrado foi, alternativa A, 1. 4. Represente as seguintes raízes no formato de potências com expoentes fracionários. A. Raiz quadrada de 9. Se eu não tenho nenhum número aqui no meu índice, significa que eu tenho o número 2. Então, eu posso falar que isso será igual a uma potência de 9 com um expoente de 1 meio. Uma vez que eu não tenho nada elevado aqui dentro, é 1. O que está aqui dentro vem na parte de cima. O que está aqui fora vem na parte de baixo. B. Raiz quadrada de 64. Eu tenho, então, 64 elevado
elevado. Se eu não tenho nada aqui dentro, está elevado a 1. Esse 1 vem na parte de cima. Se eu não tenho nada no índice, eu tenho 2. Esse 2 vem na parte de baixo. Resultado final, 64 elevado a 1 meio. C. Raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. Se eu não tenho nada no índice da minha raiz, eu tenho um 2. Então eu posso falar que isso será igual a 8 elevado a 3 meios. D. Raiz quadrada de 2,99 elevado a 5. Se eu não tenho nada aqui no índice, eu tenho o número 2. Então posso falar que isso será igual a 2,99 elevado a 5 meios. E. Raiz cúbica de 27. Se esse 27 não está elevado a nada, ele está elevado a 1. Então o resultado fica sendo 27 elevado a 1 terço. F. Raiz quarta de 81. Se eu não tenho nada elevado a 81, eu tenho 1. Meu resultado fica sendo, então, 81 elevado a 1 quarto. G. Raiz sétima de 2 elevado a 4. Eu fico, então, com o resultado de 2 elevado a 4 sétimos. H. Raiz quinta de 7 dozeavos elevado a 9. Isso será igual a 7 dozeavos elevado a 9 quintos. 5. Agora, represente as seguintes potências com expoentes fracionários no formato de raízes. A. 81 elevado a 1 meio. Isso aqui será igual, 81 vem dentro da raiz, o número que está na parte de baixo vem no meu índice e o número que está aqui vem como expoente do 81. Porém, posso escrever apenas como raiz quadrada de 81. B. 144 elevado a 1 meio. Mesma situação. Posso escrever como o 2 vem no meu índice, o 144 vem aqui com 1 como seu expoente. Porém, posso escrever apenas raiz quadrada de 144. C. 16 elevado a 3 quartos. O 4 que está na parte de baixo da minha fração no expoente vem no índice da minha raiz. O 16 vem aqui dentro com o expoente 3. Então, posso falar que é raiz quarta de 16 elevado ao cubo. D. 10 elevado a 5 elevado a 2 terços. Jogando isso dentro de uma raiz, o número que está aqui na parte de dentro vem no meu índice. Tenho 10 elevado a 5, que ficará elevado ao 2, que vem na parte de cima aqui. Posso deixar isso como resposta, porém posso deixar de outra forma também. Escrevo a raiz cúbica e faço a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. Então fica a raiz cúbica de 10 elevado a 10. Qualquer uma dessas duas é resposta para essa D. E. 3 elevado ao cubo elevado a 1 terço. Isso aqui será igual a uma raiz cúbica de 3 elevado ao cubo elevado a 1. Porém, isso não vai mudar. Então o resultado final fica sendo raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. F. 5 sextos elevado a 5 sextos. Tenho, então, uma raiz sexta de 5 sextos elevado a 5. G. 0,15 elevado a 7 meios. Então, eu fico com uma raiz, o 2 vem no índice, o 0,15 vem aqui dentro, elevado a 7. Posso deixar, então, como raiz quadrada de 0,15 elevado a 7. H. 2 elevado a 13 quintos. Tenho uma raiz quinta de 2 elevado a 13. Essa é a resposta final para essa H. I. 2 elevado a 4, que está elevado a 3 quintos. O 5, que está aqui na parte de baixo da minha fração, vem no meu índice. Fico, então, com 2 elevado a 4, que estará elevado a 3. Posso escrever também como raiz quinta e faço a multiplicação aqui. 4 vezes 3, 12. Então, eu fico com 2 elevado a 12. Resultado final, raiz quinta de 2 elevado a 12. J. A elevado a 6 onzeavos. Isso aqui fica sendo uma raiz 11ª de A elevado a 6. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!